Vocês sabem que é uma ONG que existe desde 84, trazendo muita orientação a todos que sofrem com dependência química, né? E hoje, como eu já adiantei, a gente vai falar sobre prevenção ao suicídio nessa meninada. O que é que nós, pais e responsáveis, precisamos fazer? São quase 40 anos de história, com muita experiência, eles com certeza vão nos ajudar, mas tem uma convidada especial também, que é a Mirela Manfro, que é psicóloga especializada em terapia cognitiva comportamental. Sejam bem-vindos. Obrigada por estarem aqui. Obrigada. Uma ótima semana, Mirela, muito prazer. Luiz Fernando, tudo de bom também para você. Bom te receber, como sempre. Muito bom, Cláudia. E você sabe que promessa feita, promessa paga. Promessa feita. No último programa você falou, podíamos conversar sobre este assunto. Que é a prevenção ao suicídio. Prevenção ao suicídio em crianças e adolescentes. A gente vai conversar sobre isso, que é importantíssimo. Mas promessa feita é promessa paga também. Eu prometi para você um livro para o senhor Jorge, que é um voluntário muito antigo do lá grupo Pirilampo de Suzano. Olha lá. E hoje é aniversário do grupo e o Luiz Fernando vai lá comer bolo. E vai levar para o seu Jorge. Eu já estava escrevendo, só vou terminar aqui de assinar para o seu Jorge e você já vai levar esse livro para ele com todo o meu carinho e admiração, porque tem coisa mais linda do que esse voluntariado de amor exigente, estar junto com quem a gente ama. Então vai para o senhor, seu Jorge. Olha lá, esse livro está maravilhoso. Eu espero que o senhor goste, depois comenta comigo. Deus lhe pague, Cláudia. Está muito entregue, bem aí, seu Jorge. Alegria. Vamos lá. Mirela, você, além de psicóloga, me contou rapidinho ali que você também tem filho pré-adolescente, né? Cláudia, muito prazer. Prazer. Eu tenho 5 filhos. Você tem 5 filhos? Eu vou contra a estimativa atual, né, das famílias novas. E linda, jovem. Obrigada. Que espetáculo, meus parabéns. Eu tenho de todos os tipos lá em casa. Eu tenho um adolescente de 13, eu tenho um de 7, um de 6 e gêmeos de 3 meses. Uau! Um casal de gêmeos, Um casal que de nem gêmeos. os meus. Gente, Só que os meus têm a idade dela. Maravilhoso. Sim. E aí você também, por conta de ser profissional na área da psicologia, sabe o que está acontecendo, Sim, infelizmente, com as nossas crianças e adolescentes, né? Eu trabalho há 18 anos com clínica, com psicologia clínica, e há 18 anos eu trabalho com famílias, né? A minha especialização é com crianças e adolescentes, onde eu recebo aqui em São Paulo muitos adolescentes que sim estão passando por isso, esse tema tão importante que a gente vai abordar hoje, né? Mas o meu foco maior é com os pais, são com as famílias mesmo, a conversa com mostrar aos pais como lidar com seus filhos hoje. Isso é o mais importante, né, Luiz Fernando? Porque, primeiro, que tem a nossa máxima de amor exigente, nada muda se eu não mudar. E filhos são responsabilidade de pai e mãe, né? E é isso mesmo, Cláudia. E nós temos este estudo que vamos fazer hoje aqui, vai ser tão importante para os nossos voluntários que estão aí já se programando para ter os cursos de Educaê, que são aqueles 15 encontros que acolhem pais, né, que não têm problemas instalados, com filhos pequenos na faixa etária aí, até os seus 15, 16 anos. E estas informações, ou seja, fatores de proteção, o que é que a família precisa fazer para poder ficar protegida contra não só esse problema do suicídio, que é uma coisa terrível, mas outras dificuldades, outros transtornos que podem surgir nas famílias. Muito bom, Mirela. E aí? Então, eu acredito que só para a gente estar trazendo esse tema já é fundamental, porque o suicídio ainda é um tema que pouco se fala. A gente tem vários mitos a respeito do suicídio, que hoje a gente sabe que a terceira causa, a maior causa de mortes entre adolescentes é o suicídio, infelizmente. E é um problema que pode ser evitável. Então, ele é um problema considerado hoje de saúde pública evitável. E como é que a gente evita, como é que a gente previne? Falando sobre ele, né? Então, a gente sai daquele mito que não se pode falar sobre isso, que se a gente falar sobre isso com os adolescentes, com as crianças, a gente vai estar instigando eles, o que é totalmente errado, a gente vai contra essa máxima, a gente precisa falar sobre isso. Então, o número 1 é a gente poder estar trazendo esse assunto. Então, o que a gente está fazendo aqui já é da ordem de saúde pública, a gente está promovendo saúde. Né? E trazer para os pais informações. Né? Como a gente pode identificar alguns fatores de risco nesses adolescentes, né? Nessas famílias. E isso, por isso que é importante
a gente pensar, e um dado bem importante sobre isso é que 96% dos adolescentes que cometem algum tipo de suicídio já tem por trás alguma questão de saúde mental. Então, assim, ainda as pessoas não conseguem identificar, muitas vezes, essas questões de saúde mental, né? Número 1 é depressão, número 2, transtorno de personalidade bipolar e número 3, transtorno por uso de substâncias, que é o que fala, né, o grupo do Amor Exigente faz esse trabalho, né, com as famílias, que é super importante. Mirela, um pré-adolescente ou uma criança pode começar a ter depressão, apresentar sintomas a partir de quantos anos? A partir de muito pequeno, né? Uma criança, a gente precisa pensar assim, né? Uma criança precisa ser feliz, ela precisa ser empolgada, que a gente precisa ser viva, ter vivacidade, né? Uma criança que a gente percebe que está mais quietinha, que está pelos cantos, que não tem essa vivacidade, opa, é um alerta, a gente já precisa ficar de olho, né? Adolescente, a gente diz que todos os adolescentes se trancam lá no quarto, ficam não quer, não é bem assim. Então, o adolescente, ele a criança também, passa por fases que são esperadas do desenvolvimento infantil e por fases que às vezes não é esperada. E os pais precisam estar atentos a esses fatores. O que é esperado? O que é esperado é que a criança seja contente com a vida, esteja empolgada em fazer amigos, em procurar brincar. Uma criança que brinca é uma criança que está num desenvolvimento adequado. Né? Uma criança que não gosta de brincar, que está mais quietinha, que não consegue expressar muitas vezes, né, o que ela está pensando, o que ela está sentindo, já é um fator que a gente tem que ficar de olho. E o adolescente, que às vezes ele já não brinca mais, ele quer ficar lá no celular? Adolescente também, né? O adolescente, ele vai entrar numa mudança drástica, que hoje a gente não identifica muito bem qual é o período que começa a adolescência, porque está começando cada vez mais cedo, né? Mas o adolescente, ele vai começar a mudar o corpo, vai começar a mudar os interesses, e a gente precisa acolher isso, né? A gente não pode querer que ele se comporte como ele sempre se comportou, porque ele não vai fazer isso, ele vai ter uma mudança grande, né? E a gente vai acompanhar. Então, assim, aquele adolescente que passa 10 horas trancado no quarto, a gente precisa ir até ele, chamar ele. Filho, vem cá, me mostra aí qual é esse jogo que tu está jogando. Deixa eu entender. A gente precisa também tentar entrar no mundo desse adolescente. E não achar que é super normal que ele fique 10 horas trancado no quarto. Não é. Tá? Então, assim, a gente vai precisar, como pais, mudar de acordo com os nossos filhos também estão mudando. A gente vai acompanhar essa mudança junto com eles. Então, eu sempre digo assim, que o que é importante é que a gente conheça os nossos filhos. A gente esteja junto dos nossos filhos. Às vezes não é fácil, a gente tem uma vida corrida, trabalho, enfim, mas a gente sempre pode estar perto, de alguma forma. E o adolescente, a criança, ele precisa dos pais perto. Ele precisa dessa referência, dessa base. Ele precisa saber como é que a família dele se comporta. A gente começou, como você mesma falou, né, nessa correria. Eu acho que o ser humano, ele foi entrando num estágio de tantas atividades. Isso. E acaba achando que pode se terceirizar tudo. Né? Então, a mulher saiu para trabalhar, então a gente tem uma ajudante em casa. O pai trabalha muito, então vamos contratar um motorista particular. E, na verdade, nada substitui pai e mãe, né? Nada, nada. A gente diz que a gente não terceiriza a educação de filho, não terceiriza. E qual é o papel da escola nesse caso? O papel da escola é fundamental. A escola, ela precisa promover momentos que nem esse que a gente está fazendo aqui. A escola, ela precisa promover debates, promover conhecimento, não só sobre questões de suicídio, mas com questões de saúde mental. Como melhorar a saúde mental dos nossos filhos, né? Então, a escola precisa estar trazendo isso, porque o adolescente, a criança, muitas vezes tem a escola como uma referência. Né? A escola, os professores são referências importantes na vida deles. Então, a escola tem que estar preparada para isso. Hoje, o adolescente, a criança passa 12 horas do seu dia dentro da escola. Tem criança que entra às 7 da manhã e sai às 7 da noite da escola. Então, vocês imaginam como é importante esses profissionais estarem preparados. Outro ponto importante que acho que é importante a gente falar, rede social. Hoje a gente sabe que de alguns anos para cá, e a gente acompanhou essa chegada das redes sociais na vida das crianças e dos adolescentes, precisa ser supervisionada pelos pais. Os pais precisam saber que conteúdo os filhos estão acessando na internet, que conteúdo eles estão buscando, eles precisam... As redes sociais ainda causam muita dor para os adolescentes, que estão passando por transformações e buscam aquele ideal. E tu olha lá na rede social, tá aquelas pessoas lindas, maravilhosas, perfeitas, como se a vida fosse daquele jeito, e os adolescentes às vezes querem estar ali.
né? Então a gente precisa entender, isso é outro fator que a escola precisa estar presente, como mostrar para os adolescentes o que é importante, o que eles podem acessar e o que não pode. Então a escola, para mim, junto com a família, tem que estar sempre de mão dada. Ai, eu sempre, quando converso sobre tudo isso, penso que para muitas famílias isso é uma verdadeira utopia. Né? Tem muita gente que não consegue, tem muita escola que não tem estrutura, tem muitos pais que não conseguem uma outra escola senão aquela única que tem. Exatamente. E isso é muito doído, mas eu acho que vale a pena voltar e lembrar que educação de filhos não se pode terceirizar, não tem jeito. Então, assim, não dá para a gente ocupar a nossa vida com tanto trabalho e deixar os nossos filhos. Você falou, né, de supervisionar redes sociais. Até pouco tempo atrás, a gente supervisionava para ver assim, ai, será que tem algum pedófilo se fingindo? Não, mas eu penso até que esse é, claro, um problema terrível, mas o problema que afeta é muito o que você falou, a comparação com alguém que é diferente. O adolescente, ele tem a necessidade de ser parecido, né? Isso aí, a necessidade de pertencer, né? E a gente não pode simplesmente ignorar que isso acontece e proibir. Ah, então você não vai mais entrar em nada. Ele vai entrar, porque faz parte da vida da gente hoje, né? Da nossa vida como adulto também faz parte, mas como usar isso de maneira saudável? Então, assim, por isso que eu digo que educação não se terceiriza, tempo não se terceiriza, né? A gente falava, o que importa é a qualidade do tempo. Não, os nossos filhos precisam que nós estejamos com eles. Eles precisam da nossa presença e nada substitui a presença de uma mãe, de um pai, né? Dos tios, dos irmãos, de estar junto. Ajuda a gente com um caminho para quebrar um pouco o silêncio do pré-adolescente, do adolescente, que muitas vezes as mães chegam em casa e falam, e aí, filho, como é que foi? Legal. Sim, é verdade, isso acontece, na minha casa também acontece. A gente precisa buscar falar um pouco a língua deles, né? Então, assim, a gente precisa... mudou muito como era antigamente, que as pessoas diziam assim, eu sou tua mãe, você tem que me respeitar, você tem que fazer o que eu mando. Sim, tem. Né? Mas a gente também pode chegar de outra maneira nele. A gente também pode chegar dizendo, poxa, filho, eu sinto saudade de ti. Eu costumo dizer isso muito lá em casa, filho, tô com saudade de ti, vem jantar com a gente, vem, vamos assistir um programa junto, porque tu faz falta, tu é importante para mim. Né? Às vezes fica com aquela cara meio emburrada, mas vem, né? Vai chegando perto, né? Não quer mais aquele abraço, aquele beijo, mas está se aproximando. Então, assim, a gente precisa buscar a maneira de se aproximar, deixar um bilhetinho, eu gosto de deixar um bombom no quarto dele, no computador, né, que tá, filho, te amo, tô com saudade. Às vezes eles respondem, eu também, gostei. Então, assim, a gente também precisa promover isso e não esperar que eles vão só chegar na gente. Né? Nós somos os adultos, nós precisamos ensinar isso para ele. Então, eu penso que é isso, é a gente poder se aproximar deles de uma maneira com que eles se sintam à vontade para vir conversar com a gente, porque eu acho que, assim, no pior dos problemas que eles se encontram, eles precisam ter a quem recorrer, que seja nós. Que sejam os pais. Tem que estar com a estrada aberta, não é? Isso aí. E quando a gente vai fazer as correções, nós temos um lema no Amor Exigente que nós gostamos tanto, né, Cláudia? Que é assim, você vai fazer uma correção, então eu te amo, mas não aceito o que você fez de errado. Mas aí você já fez aquele primeiro passo de dizer que ama, acolhe, e aí vai falar sobre o problema, porque realmente os pais precisam estar sempre atentos a não desistirem do seu papel de autoridade, de pai e de mãe, que realmente faz uma segurança na vida dele. Porque a gente não pode confundir, né, a gente abrir espaço com não ter uma referência de autoridade no sentido de ter uma referência. Né? Eu tenho os valores que eu vou passar para os meus filhos e espero que eles sigam esses valores que a gente está passando. Né? Então, essa autoridade, ela é importantíssima, é saber como que eu vou andar na minha vida. Com referência do que eu aprendi. Você sabe que como é importante a gente cuidar da gente, né? Porque se a gente não cuida da gente, a gente não sabe quais são os nossos próprios valores, como é que a gente vai passar isso para os nossos filhos? Esse caminho é inevitável, precisa fazer esse processo de autoconhecimento. Agora, nesse final de semana, eu estava conversando com os meus pais, inclusive sobre esse assunto, que eles estão lá em casa, e a gente estava falando, né, como é que chega-se ao equilíbrio de muitas coisas. A gente, há muito pouco tempo atrás, começou a usar demais a palavra bullying, tudo era bullying, tudo era bullying. E aí tem coisas terríveis, o bullying virtual é terrível, afeta e machuca, e a gente perdeu crianças por conta disso. Mas, por um outro lado, às vezes eu acho que a gente começou a valorizar coisas
que não precisavam ser valorizadas e deixou de fazer criança forte, resiliente, do tipo assim, chamou disso, mas tu não é isso, vai lá e mostra a diferença, não sei. Talvez o que tu esteja querendo dizer é poder se colocar de uma maneira assertiva, né? Colocar o que eu estou sentindo de maneira assertiva. Você agiu assim comigo, eu não gostei, não foi legal para mim. Né? Eu não preciso devolver na mesma moeda, porque daí entra numa agressividade, num embate muitas vezes é ruim, mas eu posso saber me colocar de uma maneira assertiva. Eu acho que ensinar isso para os filhos, eu acho que fez um caminho assim de minar a autoridade do filho como adolescente, acho como que proteger demais, foi não lá é? proteger. Querer fazer por ele. Deixa que eu vou falar com a diretora da escola, né? E, inclusive, assim, o que eu vejo com esses adolescentes é assim, poxa, não se comportou legal, vai lá pedir desculpa para a tua professora. Não foi legal o que tu fez, diga, olha, não gostei, não foi legal. A gente precisa ensinar os nossos filhos a aprender com os erros deles, né? Eles erraram, eles podem aprender, eles vão errar. A gente vai errar o tempo todo. Né? Então, a gente não pode também passar uma ideia que ninguém... Não, a gente erra, mas a gente pode pedir perdão, a gente pode pedir desculpa e tá tudo bem. Mas isso que tu falou é bem importante. A gente passou de uma educação que era extremamente repressiva, né? Assim, onde a criança nem falava dentro de casa, morria de medo dos pais, para uma educação extremamente permissiva. Então agora a gente precisa buscar o meio termo. E você acha que, você falou até que são 3 causas mais relevantes que chegam ao suicídio infantil, que é a depressão, o abuso de substância e transtorno bipolar. Transtorno bipolar. Mas você acha que esse fato da gente perder a mão na educação também influencia? Mesmo que a criança não tenha esses 3 fatores? Influencia no sentido, talvez, deles se sentirem sozinhos, de se sentirem em solidão, de se sentirem desassistidos, porque uma criança que tem permissividade demais é uma criança perdida, é uma criança que não tem referência. Então, influencia nesse sentido, sim. Uma solidão extrema, né? Permissividade demais é péssimo, é terrível. É um adulto que não vai ser um adulto minimamente responsável pela sua vida, vai ser um adulto que acha que pode fazer tudo. Isso está muito errado. Daí vem outros comportamentos de risco, que ele pode se envolver. Eu posso tudo, então eu posso entrar em carros em alta velocidade, eu posso me expor com o uso de substâncias, eu posso fazer esportes radicais sem proteção. Tudo isso a gente entende que esteja levando muitas vezes a condutas suicidas. Né? Então começa por aí, sim. E a gente tem um lema no Amor Exigente que eu adoro, que o seu amor sem exigência me humilha. A sua exigência sem amor me revolta e o seu amor exigente me engrandece. É isso, porque você falou uma coisa importante, o adolescente ele precisa se sentir parte do todo, né? Nós todos precisamos, né, nos sentir parte. Então, o adolescente, ele, com todas essas mudanças, ele precisa sentir. E eu acho que é super importante, assim, a gente procurar investir também em falar sobre saúde mental. Né? O que é uma depressão, o que é um transtorno bipolar, o que é um começo de transtorno por uso de substância. Você acha interessante conversar sobre isso, dessa forma clara, com os adolescentes? Sempre, de forma clara, né? Tanto nas famílias, como nas escolas, como programas públicos de prevenção. E o governo precisa investir nisso também, né? Que é poder levar para as famílias e para as escolas esse conhecimento. Então, o estudo é de extrema importância, e derrubar mitos, como quem quer se matar não avisa, muitas vezes por meio de comportamentos autodestrutivos, comportamentos de risco, comportamentos que a gente precisa estar atento, né? Opa, meu filho está diferente, ele não era assim, mas daí precisa de presença, precisa de tempo dentro de casa. Analisar a mudança do comportamento. Exatamente. Também, que é algo que a gente tem que estar sempre atento, em especial em relação ao uso de drogas, né? Isso aí. A criança muda comportamento na escola, o rendimento escolar, comportamento que tinha com os pais e com os irmãos passa a ser outro. Eu acho que o resumo da ópera de hoje é nós estarmos realmente atentos. Presença. Presente. Menos presente, mais presença. Não precisa correr tanto para comprar o presente que seu filho quer. O celular moderno é presença, mesmo com o celular velhinho, né? Mirela, adorei te receber. Esse tipo de conversa você vai ter com muito mais profundidade nos grupos de Amor Exigente, porque todos os encontros têm uma palestra, em todos os encontros tem uma partilha, nos congressos tem muitas palestras. Cola no Amor Exigente. E outra, tem um programa lindíssimo de prevenção
para você entender como é que você cuida do seu pequenininho para que coisas ruins não aconteçam. E funciona, viu? Mirela, tem algum contato que a gente possa te acompanhar? Tem o meu Instagram, que eu uso bastante, né? Que é @mirelamanfro. O meu celular... É com um L só ou dois? Um só. Mirela Manfro. Manfro, um só. Perfeito. E posso Pode? finalizar? Eu queria dizer para os pais que estão nos assistindo... Por favor. Seja o que você quer que seus filhos se tornem. Né? Eu acho que a gente precisa ser o que a gente deseja que nossos filhos se tornem, porque eles vão aprender pelo nosso exemplo. Então, busque isso na sua vida. E muito obrigada pelo convite. Adorei. Não é? Ela já é amor Olha o seu exigente, Instagram Cláudia. aqui atrás. Mirela Ela tá já aqui, vai ó, ser Mirela nossa Manfro. voluntária de amor exigente. Aí mesmo, esse aí. Gente, que Olha lá os gêmeos, olha que lindo. coisa linda, vestido de Papai Noel, que família linda. Deus te abençoe, muito corajosa. Obrigada E mesmo. Família de Amor Exigente, não esquecendo que sábado que vem nós temos o nosso webinar Salvando Vidas. As inscrições ainda estarão abertas até o sábado pela manhã. O webinar acontece então no próximo sábado às 14 horas e as inscrições para o nosso congresso, onde nós vamos conversar muito sobre prevenção e isso tudo que a Mirela falou aqui para nós hoje. É amorexigente.org.br. Se quiser mandar um WhatsApp, 1925196555. Muito obrigada.